Saudações a todos, bem-vindos a mais um vídeo de dicas aqui no meu Laboratório das Ideias. E hoje eu vou falar sobre o professor Paul Singer e indicar duas obras dele. O Paul Singer ele foi um importante economista e cientista social brasileiro. Ele nasceu na Áustria nos anos 30 e a família dele fugiu da perseguição dos nazistas, né? Ele era de uma família judia. Eles vieram para cá logo que os nazis começaram a se espalhar lá na Alemanha. E nos anos 50 ele começou a trabalhar como metalúrgico e já começou a integrar o movimento sindical. E a partir daí ele começou a desenrolar o histórico de luta política dele. No meados dos anos 60, ele foi orientado no doutorado dele pelo Florestan Fernandes. Eu recomendo a todos procurar a história do Sr. Florestan Fernandes, foi um grande brasileiro. E aí o Paul Singer começou a dar aula na USP e ele fez uma série de cursos em 68, cursos livres, não era nem curso só para quem fazia parte da universidade, cursos livres de economia. E aí, até ele ter os direitos políticos dele cassado, ele foi obrigado a se aposentar e se encolher, porque ele começou a ser com a AI-5, né? A ditadura começou a perseguir ele, então ele foi impedido de dar aula. Mas em 75, aqueles cursos de 68 geraram esse livro aqui. A ideia desse curso de Introdução à Economia Política é o quê? É trazer os conceitos econômicos que hoje em dia a gente ouve muito em vídeo de YouTube, não sei o que, tá sempre assim, crédito, renda, não sei o que, inflação, a gente sempre tá meio que disseminado, né? E foi até vulgarizado de certa forma. Só que nos anos 60 e 70, a informação era muito diferente, né? Tinha só o jornal para se informar, né? Você não conseguia ver um tutorial de YouTube. Hoje em dia você consegue ver professores de ponta dando aulas no YouTube, né? De várias ciências, né? E na época não havia isso. Então ele percebeu que a linguagem econômica ela era muito restrita aos iniciados, né? O chamado economês, né? E ele resolveu trazer os fundamentos da ciência econômica e sistematizar eles de uma forma simples para começar uma nova fase de reflexão crítica a respeito das ideias da teorias do valor, teorias do desenvolvimento das nações, desenvolvimento econômico, produção de riqueza, trabalho, salários, todos esses conceitos, né, da economia, e fugir um pouco daquela cristalização que havia do marxismo radical com o keynesianismo o Rebustal, que tinha na época, o desenvolvimentismo, né, a ideia das teorias marginalistas. Então havia isso. E ele queria borbulhar o pensamento econômico. Acontece que em 83 a inflação era galopante no Brasil, a economia era caótica, então a economia entrou dentro da casa das pessoas. As donas de casa, elas tinham que saber sobre inflação, elas tinham que entender de mercado, de flutuação da moeda, para comprar o básico, para manter suas casas, né? Era uma coisa caótica. Então ele percebeu que essa linguagem, apesar de ser acessível, ele tinha que criar uma coisa mais acessível. Então ele desenvolveu esse livro maravilhoso aqui. Nesse livro, ele pega esses conceitos de economia e transporta para dentro do cotidiano. Ele tira um pouco o aspecto rebuscado da economia política, que envolve, como o nome já diz, aspectos políticos, né? E é importante ressaltar que hoje em dia muitas vezes a economia é pensada como uma ciência matemática, né? Só que não, a economia é uma ciência humana, é uma ciência social, ela pensa relações sociais, porque são as relações sociais que produzem a riqueza. É a relação entre as pessoas que faz o dinheiro valer alguma coisa. Se não fosse a cultura, o dinheiro é só papel, né? A moeda é só uma lata, né? Então, é graças às relações humanas. E aí ele começa a transportar o pensamento econômico para dentro da casa das pessoas, de forma a emancipar os trabalhadores, de forma a popularizar a compreensão do mundo, né? O Paul Singer ele faleceu em 2018, e ele foi também um dos disseminadores. Depois ele passou a vida inteira dele, dos anos 80 para frente, desenvolvendo e apoiando os conceitos de economia solidária e de desenvolvimento local, né? Ele tem obras muito importantes nesse sentido, né?
que hoje em dia são projetos que alimentam e põem comida na mesa de muita gente, né? Pequenos produtores de rurais, né? Agricultura familiar. Então tudo isso o Paul Singer estava interessado em fazer. Ele foi um grande brasileiro e recomendo a todos procurarem e recomendo a todos aprender economia. Um abraço, até a próxima. Obrigado para todo mundo que está curtindo os vídeos, comentando. É essa a ideia, todo mundo trocar ideia, se conhecer. E vamos lá. Falou, galera. Até a próxima.